Você sabia que é possível abrir uma empresa, constituir o seu CNPJ e empreender sozinho? Ou seja, que não é necessário ter nenhum sócio para ter o seu negócio? Hoje eu vou te explicar os dois tipos de empresa que você pode abrir sozinho. Se você deseja empreender sozinho, você tem duas opções para abrir o seu negócio. Primeiro, você pode constituir o seu negócio sendo um empresário individual, ou você pode constituir o seu negócio abrindo uma sociedade limitada unipessoal. Acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar a diferença entre esses dois tipos societários e no final você me conta aqui embaixo qual você achou mais vantajoso para o seu negócio. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like aqui pra gente. Antes de te falar sobre os dois tipos societários que você pode ter para empreender sozinho, eu vou te falar um pouco sobre o MEI, o microempreendedor individual. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre isso. Ele é uma forma de auxiliar os pequenos empresários. Acontece que nem todo mundo pode se enquadrar como MEI, porque, por exemplo, os profissionais liberais, como os advogados, os médicos, os engenheiros, os nutricionistas, os professores de educação física e todas essas profissões que precisam aderir a um conselho profissional não podem ser enquadrados como MEI. Mas não se preocupe, existem outras formas de ter vantagens também, sem se enquadrar como MEI, sendo, por exemplo, uma sociedade limitada unipessoal, que é o que eu vou explicar para você nesse vídeo. O primeiro tipo societário que você precisa conhecer nesse vídeo é o empresário individual. Ele é uma pessoa física que trabalha de forma profissional e organizada para o desenvolvimento das suas atividades ou circulação dos seus bens. Esse tipo societário vai fazer com que o empresário individual tenha uma responsabilidade ilimitada, ou seja, não será restrita aos bens da empresa. Porque o que vai acontecer aqui, diferente do que acontece na sociedade empresária unipessoal, é que há uma confusão dos patrimônios. Por que que isso acontece? Porque aqui a empresa, ela não vai adquirir uma personalidade jurídica, ou seja, não vai ter diferença entre a pessoa jurídica da empresa e a pessoa física do empresário. Não, isso não acontece no empresário individual, porque ele continua como uma pessoa física que tem um CNPJ e usa esse CNPJ para desenvolver suas atividades, mas não há essa separação, fica tudo junto. O empresário individual é a mesma pessoa física, só que com o CNPJ. Então, a responsabilidade dele é ilimitada e existe confusão patrimonial entre os bens da pessoa física e os bens da empresa. Importante também falar aqui que a responsabilidade dele vai além dos limites da empresa. Então, no tipo societário do empresário individual, não vai haver a constituição de uma pessoa jurídica com direitos e deveres próprios. Pelo contrário, o empresário individual é uma pessoa física com um CNPJ que irá exercer as suas atividades, respondendo de forma ilimitada e havendo confusão patrimonial com os bens da empresa. O empresário individual, ele pode se enquadrar nos termos tributários como MEI, EPP e ME, ou ficar no regime normal de tributação. Ele só deve se atentar que se ele não puder se enquadrar nas hipóteses do MEI, como eu expliquei no começo do vídeo, ele terá que aderir a EPP, a ME ou o Sistema Normal de Tributação. O segundo tipo societário que eu vou falar com você neste vídeo é a Sociedade Limitada Unipessoal. Nesse tipo societário, há a constituição de uma pessoa jurídica que vai ser diferente da pessoa física do sócio. Não precisa ter mais de um sócio nessa empresa, ou seja, você empresário pode trabalhar de forma unipessoal e ter uma sociedade empresária limitada. Nesse caso aqui, a gente vai constituir a pessoa jurídica com direitos e deveres próprios e com personalidade jurídica.
ou seja, a responsabilidade do sócio, pessoa física, vai ficar limitada à pessoa jurídica. Outro ponto muito importante é que os bens da pessoa jurídica não alcançam os bens da pessoa física, porque não há confusão patrimonial nesse tipo societário. A pessoa jurídica não vai poder invadir os bens da pessoa física, a menos que por meio de um processo judicial a gente tenha uma desconstituição dessa pessoa jurídica para alcançar os bens da pessoa física. Mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui você deve entender que os bens, as responsabilidades e as dívidas da pessoa jurídica não vão atingir o patrimônio da pessoa física, porque a responsabilidade aqui é limitada. Outro ponto importante, esse tipo societário não exige uma integralização de capital mínimo, ou seja, para você abrir a sua sociedade limitada unipessoal, você pode integralizar o montante que você achar devido e necessário. A sociedade limitada unipessoal não pode ser MEI. Para que a sociedade limitada unipessoal receba essa personalidade jurídica e tenha todas essas vantagens que eu expliquei até agora, é necessário fazer o registro do ato constitutivo, ou seja, do contrato social, na junta comercial. Se você fizer o registro do seu ato constitutivo no cartório de registros, ela será uma sociedade simples e não receberá a personalidade jurídica que tem todas essas vantagens que eu expliquei. Além de deixar seu like aqui, que eu já pedi no começo do vídeo, me conta nos comentários qual tipo societário você acha que seria melhor para abrir a sua empresa.